A graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. As crianças estão saindo com tia Natália. E eu queria convidar a igreja que abrissem as suas Bíblias no segundo livro, que é o livro de Êxodo, capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 13, inicialmente do versículo 13 até o 16. Êxodo, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 16. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pelo Teu Espírito de um modo vivo, de um modo especial. Rogamos a Ti que essa palavra, ela vá na profundidade dos corações, trazendo consolo, renovo, encorajamento para quantos se encontram no dia de hoje sem saída. Que o Senhor possa ministrar essa palavra, ela gere vida nos corações, e que saiamos daqui, não do mesmo modo que entramos, mas que saiamos daqui renovados para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesses dias, eu sempre costumo dizer isso porque é uma realidade, mas nesses dias, especificamente, foram muitas as demandas. Foram coisas que aconteceram e que têm acontecido na vida de muitos servos de Deus, que tiram o chão, que faz com que a gente fique num sobressalto, como se fosse acontecer alguma coisa. Às vezes a sensação é de sobressalto, não tem outra explicação. E nesses momentos, mais do que em nenhum outro momento, nós precisamos de uma intervenção poderosa de Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas tem momentos que a gente precisa experimentar isso, experimentar esse mover de Deus, esse agir de Deus nas situações, porque do contrário a gente não aguenta, a gente não suporta. E eu disse: Senhor, que palavra a gente traz para domingo? E me veio o livro da redenção. Êxodo é chamado de o livro da redenção, ou o livro da libertação, que fala da grande travessia do povo de Deus saindo do Egito para a terra prometida. E todos que têm familiaridade com esse texto, com esse livro, com a Bíblia, certamente já ouviu inúmeras mensagens nesse texto, falando exatamente disso, dessas intervenções poderosas de Deus, dessas intervenções sobrenaturais. E o relato aqui mostra isso, mostra uma intervenção sobrenatural de Deus nessa saída do povo de Deus do Egito rumo à terra prometida. O Senhor usa Moisés. E sempre que eu falo em Moisés, hoje a gente está oferecendo culto em ação de graças também pelo aniversário, pelos 90 anos da nossa querida irmã Edna. E sempre que eu falo de Moisés, eu me lembro dela. Ela disse: eu tenho tanta pena de Moisés.
Ele lutou tanto para tirar o povo do Egito e não entrou na terra da promessa, né? Mas enfim, isso aí já é outra história, já daria outro sermão. Então, a gente já ouviu tantas mensagens, mas eu queria falar exatamente, focar exatamente nisso aqui. É interessante que a gente volte para a palavra e nos lembremos, evoquemos, chamemos à memória os grandes feitos de Deus no passado, para que sejamos encorajados a continuar nas nossas lutas, nas nossas batalhas, que, diga-se de passagem, nos últimos tempos não tem sido poucas. E quando a gente pensa que se livrou de uma encrenca, de uma questão, aí lá se levanta outra, misericórdia, Jesus, como nós precisamos que mares sejam abertos, que intervenções poderosas de Deus aconteçam nessas situações específicas que tem nos assolado. Eu me lembro muito de uma oração do profeta Isaías, no final do seu livro. Ele diz: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses. Muitas vezes a gente precisa disso, irmãos, e às vezes a gente diz: mas eu não posso exteriorizar isso porque parece que eu não tenho fé. Não, nós temos fé, mas nós somos humanos, limitados, pequenos, e nós carecemos sim de milagres de Deus. Nós carecemos não dos milagres fabricados e pré-fabricados lá fora, vendidos, mas do milagre real, da intervenção poderosa de Deus nas nossas vidas. Como nós precisamos disso. E olhando vocês daqui, conheço algumas histórias, e eu sei quanto esses guerreiros e guerreiras de Deus têm sofrido e têm chorado na presença de Deus. Mas hoje eu vim dizer a você: não tema a Faraó. O Senhor é a saída quando não há saída. Amém? Amém? Então, queridos, o Senhor é a saída quando não há saídas. Então, grandes intervenções de Deus demandam fé. E a gente tem dito muitas vezes nesse lugar que a estrada da confiança absoluta às vezes se torna intransponível. Às vezes nós não conseguimos atravessar, trafegar por ela, porque as forças faltam, e a gente olha assim e diz: Senhor, eu não vou conseguir, vem cá Jesus, socorre o teu povo, socorre a tua serva, socorre o teu servo, entra com a providência nessa história. E o relato, eu queria chamar a atenção de vocês, o relato aqui apresenta alguns aspectos da fé que nos encorajam a não desistir nas nossas lutas, e eu convido vocês a olharem para eles. Primeiro, versículo 13, aí eu vou ler na versão da NVI. A fé genuína é uma certeza que gera quietude e afasta o medo. Ouviram? Vou dizer outra vez: a fé genuína é uma certeza que gera quietude e afasta o medo. Versículo 13 diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Amém? Amém. Então é assim: quando o Senhor age nas nossas encrencas, nas nossas lutas, nas nossas demandas, a solução é definitiva, é perfeita e é definitiva. A gente nunca mais vai olhar para aquele problema. Segundo lugar, é o próprio Senhor que toma a dianteira e peleja pelos seus. É Ele que faz isso. E no versículo 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aí a gente recorre a um outro servo de Deus, que é o salmista, num salmo, acho que me parece que é 130, e ele diz: fiz sossegar a minha alma. Fiz aquietar, 130 ou 131, não me lembro bem agora. E ele diz que fez sossegar a sua alma. Faça sossegar a sua alma, diga para a sua alma: se aquiete, porque o Senhor entrará com a providência. Aliás, Ele já está preparando a nossa resposta, em nome de Jesus. Então a gente diz isso para nós mesmos, a gente diz isso para o irmão que está atravessando uma luta muito grande,
Conversava há pouco com a nossa querida irmã Mirella, filha da nossa irmã Cida. Há uma apreensão pelo exame de Belinha que vai sair amanhã. Acho que amanhã ou depois, não sei. E os pais dela estão muito aflitos. Houve um primeiro diagnóstico de microcefalia, mas ainda não se sabe ao certo a extensão da situação. Mas como foi lido aqui e foi dito, o pai de Íria lá atrás disse a ela: não temas, crer somente. E Íria se levanta e vem para cá e sobe e diz: não temas, crer somente. Então é isso, é ousar crer. Quando as coisas estão absolutamente fechadas, as portas estão totalmente fechadas, nós ousamos crer, porque nós sabemos que quem fez a promessa, Ele é fiel. Amém? Amém. E ainda que a gente tenha que atravessar um vale sombrio, Ele atravessará conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Amém? Então, aqui é crer ou crer. Não há meio termo. Os que se desesperam perdem a bênção. Terceiro lugar, quem tem fé confia e avança, porque sabe que quem fez a promessa é fiel. O versículo 15 diz: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. É precisamente aqui, quando a saída é a mais improvável, que precisamos colocar os pés confiando que o Senhor vai colocar o chão. São tantas as demandas que a gente poderia parar a noite aqui só pontuando as situações que nos têm afligido. Lutas por fora, temores grandes por dentro, mas nosso Senhor, Ele é Deus. Ele é Deus e é Ele quem vai adiante de nós, é Ele quem sustenta a nossa mão, é Ele quem nos fortalece com a sua mão direita fiel. Aí eu queria parar um pouco com vocês, trazer algumas considerações sobre o texto, meditar um pouco a respeito desse assunto, esse assunto tão recorrente que é a questão da fé. Fé é uma certeza das coisas que se esperam, é a firme convicção de fatos que ainda não são vistos, mas já são fatos no reino espiritual, e a gente vai chamá-los na certeza, na esperança de que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Primeira consideração, primeira meditação a respeito do assunto é a libertação do povo de Israel do jugo egípcio. Tem muito a nos ensinar sobre as nossas situações sem saída. Quantas situações aqui hoje mesmo são absolutamente sem saídas do ponto de vista humano. O povo, depois de um cativeiro de 430 anos, finalmente é libertado do Egito pela instrumentalidade de Moisés. Aquele libertador foi levantado pelo Senhor, contudo parece que as coisas não estavam dando muito certo, pelo menos não do ponto de vista humano, sobretudo de quem era cativo. Eu queria que você prestasse atenção aqui em nome de Jesus. Eu acho que Deus vai falar ao seu coração. Depois de idas e vindas, de pragas e mais pragas, que deixavam o faraó cada vez mais enfurecido, o povo consegue sair. Finalmente o povo consegue sair. Aquela multidão numerosa segue sob o comando de Moisés, e quando o povo pensa que havia conseguido, o que ele encontra pela frente? O mar intransponível. Dos lados, uma geografia complicada, íngreme, fim da linha. Para a visão humana, sim. E quantos hoje aqui não estão achando que é o fim da linha? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu estou com medo. Mas a gente tem que ser honesto diante de Deus. Senhor, do ponto de vista humano, não tem saídas para mim. Diga isso na sua oração ao Senhor. Mas eu sei que a minha saída, o meu socorro, como diz o salmista, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Do ponto de vista humano, não há saída, não há solução para essa situação, para essa questão. Mas o meu Senhor
Senhor é a solução. O meu Senhor, Ele é a saída. Amém? Amém. Segundo lugar, sabe aquela afirmação popular que diz assim: desgraça nunca vem sozinha? Pois é isso que a gente tem enfrentado. E foi exatamente o que aconteceu ali. As coisas pioraram e muito. O faraó se arrepende e persegue o povo. Será que foi isso que aconteceu? Claro que não. Antes foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para que fosse atrás do povo. Meu Deus do céu, quando o Senhor fez isso? O negócio estava tão complicado, estava tão bom, a gente saindo do Egito. Para que o Senhor endureceu o coração de Faraó? O Senhor sabe e tem propósito para todas as coisas. Viu? Então, Ele não perdeu o seu controle nas situações em nenhum momento. Tudo tem um propósito soberano da parte do Senhor. Tão somente confiemos até a piora das nossas encrencas. Não gostaram dessa parte? Mas é uma realidade. E parece que quando as coisas estão prestes a serem resolvidas, parece que piora tudo. O panorama parece que, para que aumente o nosso medo, para que a gente se desespere, para que a gente se angustie, para que a gente perca a saúde e o sono. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Amém. Ele fará grandes coisas nessa situação. Amém. Ele será glorificado nessa situação que você está vivendo. Em nome de Jesus. Às vezes eu fico pensando, eu tenho umas viagens estranhas. Hoje eu disse a uma irmã que era meio estranha, ela disse: tem uma novidade agora. A irmã me disse hoje que eu dissesse uma novidade. Eu disse a ela que me achava meio estranha e ela disse: diga a novidade agora. Mas eu tenho umas estranhezas. Às vezes eu fico tentando me colocar no lugar daquele povo. Para pensar nisso. Aquela multidão incalculável, seguindo sob a ordem, sob o comando de Deus, pela instrumentalidade de Moisés. Crianças, idosos, homens e mulheres, de todas as idades. E de repente, no meio daquela euforia pela libertação, eles olham para trás, quem vem? Faraó. Peraí. Terceiro lugar, andar pela estrada da confiança absoluta não é para fracotes, mas para os fortalecidos em Deus e na força do seu poder. Por isso o Senhor diz por meio do seu profeta Joel, Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Todas as ações permitidas e ordenadas por Deus na vida dos seus escolhidos servem a um propósito soberano dele na vida dos seus escolhidos. Sim. Isso aí que você não está entendendo, essa situação difícil, dramática, intrincada, fechada, aquela pessoa, aquele marido que não se converte, aquele filho que não faz assim do jeito que você quer. Meu Deus do céu, tem propósito de Deus. Nada é aleatório na vida de um servo de Deus. Difícil de entender? Muito. Busquemos o fortalecimento nele para todas as nossas travessias, mas especialmente para as mais tenebrosas. Quarto lugar, o Senhor começa a executar a estratégia de guerra contra os egípcios. Tudo de acordo com o seu querer soberano. Nada foge ao seu controle. Repito 200 vezes se for preciso. Nem mesmo as aparentes pioras, como eu disse antes, nessas lutas. Quem em sã consciência poderia sequer imaginar aquela saída? Nenhum ser humano, claro. Mas é quando cessam as saídas humanas todas que entram em cena as infinitas possibilidades de Deus. Os egípcios não se deram por vencidos e perseguiram a Israel. Versículo 17 diz: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Tudo plano de Deus.
uma causa na justiça. Muitos sabem disso, tem orado, a igreja tem orado. A nossa irmã Natália, advogada, tem se empenhado demais, tem sofrido demais com isso, junto comigo. Eu disse: se aquiete, Deus está trabalhando. Eu tenho advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Chegou um ponto que não há nenhuma saída humana. Hora de papai entrar em cena. Não há a quem recorrer. A quem recorrer? Só a Jesus. Só a doutor Jesus. Amém? Então vamos seguindo. O texto diz que no fim da madrugada o Senhor viu os egípcios e os pôs em confusão. O versículo 24 diz: no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Eles tentaram recuar, tarde demais. Me lembrei agora do raposo. Quem conhece o raposo? De Dora Aventureira. Quem tem neto e tem criança pequena sabe quem é. E ele disse: tarde demais. Né? O Senhor já havia decretado a derrota dos inimigos. Então, aí vem uma coisa interessante aqui. Versículo 25: fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Outra versão diz que o Senhor emperrou a roda dos carros de Faraó, para que não fosse na direção do seu povo. Mas era preciso que o povo visse aquilo, que o povo contemplasse aquele milagre, aquele portento maior do que todas as outras coisas feitas. O Senhor deixou a grande revelação, o grande milagre para o final. Quem sabe se não é isso que está esperando acontecer agora, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que peleja por nós. No versículo 25, no final do versículo diz assim: e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O próprio inimigo reconhece que o Senhor peleja pelos seus. E assim o Senhor é glorificado nas nossas maiores encrencas, nas nossas maiores tribulações. O Senhor dera ordem para que Moisés levantasse seu cajado sobre o mar, para que as águas descessem sobre os egípcios, seus carros e cavalos. Todos pereceram, e o Senhor foi glorificado diante de todo Israel. Aleluia! Agora, olhar para essa vitória como quem vê aquele que é invisível, a gente tem que olhar para esse herói da fé chamado Moisés. Ele viu aquele que era invisível. Será que nós temos contemplado a presença de Deus nas nossas encrencas? Fica essa pergunta no ar. E eu queria só fechar dizendo que aprendo pelo menos 3 lições aqui. Primeira, Ele não faz obra incompleta. Quem sabe se não estamos vivendo algo semelhante? A vitória está chegando. Segundo lugar, tão somente confiemos, Ele sempre guarda para o final o grande milagre. E por último, Ele é a saída quando não há saída. Então paremos de clamar e marchemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.